Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade aos nossos pequenos vídeos, em que refletimos sobre a Casa Bom Samaritano e o projeto Obras de Misericórdia, corporais e espirituais, já tivemos ocasião de refletir sobre o catecismo e as obras de misericórdia. Passamos em seguida a refletir sobre os jubileus deste novo milênio e como aí emergem as obras de misericórdia. Já falamos do jubileu do ano 2000 e as obras de misericórdia. No último vídeo, refletimos sobre o jubileu extraordinário da misericórdia e as obras de misericórdia. Hoje queremos refletir sobre o jubileu que acaba de se encerrar, o jubileu do ano 2025 e as obras de misericórdia. E vamos fazê-lo em dois momentos. Primeiro, indulgência jubilar. Na bula Spes non confundit, de proclamação do jubileu ordinário de 2025, o Papa Francisco salientava que a indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. E comentava: não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era substituível por indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus que não conhece limites. Francisco recordava-nos ainda que o pecado, como sabemos por experiência pessoal, deixa a sua marca, traz consigo consequências, não só exteriores, como consequências do mal cometido, mas também interiores, pois todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Ora, para uma tal situação, a indulgência é um excelente remédio, que o Papa com clareza apresentava. Assim, na nossa débil humanidade atraída pelo mal, permanecem efeitos residuais do pecado. São tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo, o qual, como escreveu São Paulo VI, é a nossa indulgência. Em sua bula, Francisco frisava ainda que o mal cometido, que não permanece oculto, precisa ser purificado para nos permitir a passagem definitiva ao amor de Deus. Em tal contexto, compreende-se, precisava Francisco, a necessidade de rezar por aqueles que concluíram o caminho terreno, uma solidariedade na intercessão orante que encontra a sua eficácia na comunhão dos santos, no vínculo comum que nos une em Cristo, primogênito da criação. Francisco esclarecia que a indulgência jubilar, em virtude da oração, destinava-se de modo particular a todos aqueles que nos precederam, para que pudessem obter plena misericórdia. Francisco anunciava que a penitenciaria apostólica providenciaria a emanação das disposições necessárias para poder obter e tornar efetiva a prática da indulgência jubilar. Anúncio que se cumpriu com o decreto emanado pela Penitenciaria Apostólica aos 13 de maio de 2024. O segundo momento da nossa reflexão, a indulgência nas obras de misericórdia e de penitência. O decreto da Penitenciaria Apostólica sobre a concessão da indulgência durante o jubileu ordinário do ano 2025, nos seus 3 primeiros parágrafos introdutórios, conectava-se com a bula Spes non confundit. Os números da bula citados nesses parágrafos eram, em ordem de citação, os números 6, 8, 7 e 23. O quarto parágrafo do decreto já começava a estabelecer as orientações para se obter a indulgência jubilar no ano que passou. Eis as orientações gerais para a obtenção da indulgência, recordados no parágrafo 4º do decreto. Durante o jubileu ordinário de 2025, permanecem em vigor todas as outras concessões de indulgência, recordava o Papa.
Todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado, que forem movidos por um espírito de caridade e que no decurso do ano santo, purificados pelo sacramento da penitência e revigorados pela Sagrada Comunhão, rezarem segundo as intenções do Sumo Pontífice, estes poderão obter do tesouro da Igreja pleníssima indulgência, remissão dos seus pecados, que se pode aplicar às almas do purgatório sob a forma de sufrágio. E vivíamos então intensamente, no ano que passou, esse empenho de viver a caridade, lucrando indulgência para nossos irmãos falecidos. E o decreto passava em seguida a considerar para a obtenção da indulgência as seguintes 3 situações ou circunstâncias: nas sagradas peregrinações, nas piedosas visitas aos lugares sagrados e nas obras de misericórdia e de penitência. É sobre esta terceira situação ou circunstância que me detenho, nas obras de misericórdia e de penitência. No primeiro parágrafo desse item, o decreto, tendo presente quer o valor das missões populares, dos exercícios espirituais e do processo formativo, quer a singular importância do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, estabelecia. Além disso, os fiéis poderão obter a indulgência jubilar se com ânimo devoto participarem em missões populares, em exercícios espirituais ou em encontros de formação sobre os textos do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, que se realizarem em uma igreja ou outro lugar adequado, segundo a intenção do Santo Padre. Foi motivado pelo estabelecido nesse decreto, é que tomei a iniciativa de organizar 2 cursos no ano que passou, um sobre o Catecismo e outro sobre o Concílio Vaticano II, oferecendo assim, para os que deles participaram, com ânimo devoto, a possibilidade de obtenção da indulgência jubilar. E recentemente, o nosso querido Papa Leão XIV mais uma vez nos convidou a ir aos textos do Concílio Vaticano II, ir aos textos. O segundo parágrafo do item do decreto que estamos apresentando abre a possibilidade para a obtenção, no mesmo dia, abria essa possibilidade de uma segunda indulgência plenária. Com efeito, rezava o decreto: apesar da norma segundo a qual se pode obter uma só indulgência plenária por dia, os fiéis que tiverem praticado o ato de caridade em favor das almas do purgatório, se aproximarem legitimamente do sacramento da comunhão, poderão obter uma segunda vez, ou seja, 2 vezes no mesmo dia, a indulgência plenária, aplicável apenas aos defuntos. Com esta dupla oblação, assevera o decreto, cumpre-se um louvável exercício de caridade sobrenatural, por meio daquele vínculo pelo qual estão unidos no corpo místico de Cristo os fiéis que ainda peregrinam sobre a terra, juntamente com aqueles que já completaram o seu caminho, em virtude do fato de que a indulgência jubilar, em virtude da oração, destina-se de modo particular a todos aqueles que nos precederam, para que obtenham plena misericórdia. Mas o parágrafo seguinte do decreto, em sintonia com o número 10 da bula Spes non confundit, no qual recordava-nos Francisco que no ano jubilar seríamos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. E enfatizava estar a indulgência ligada às obras de misericórdia e de penitência, com as quais se testemunha a conversão empreendida. Assim, o decreto prosseguiu: os fiéis, seguindo o exemplo e o mandato de Cristo, sejam encorajados, dizia o decreto, a praticar mais frequentemente
obras de caridade ou misericórdia, principalmente a serviço daqueles irmãos que se encontram oprimidos por diversas necessidades. E o decreto, conectando-se com o número 15 da Bula Misericórdia Vultus, com o qual o Papa promulgava em 2015 o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o decreto exortava-nos então à redescoberta das obras de misericórdia corporais e espirituais. Ouçamos este parágrafo do decreto. Mais concretamente, redescubram os fiéis as obras de misericórdia corporais: dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o estrangeiro, assistir aos doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. E redescubram também as obras de misericórdia espirituais: aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E o decreto prosseguia salientando outras possibilidades de indulgência. A importância singular a ser dada ao sacramento da penitência e o empenho pastoral que cabe a cada bispo de fomentar a redescoberta das obras de misericórdia corporais e espirituais. Motivados pelo que acabamos de dizer sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais, é que nos empenhamos na recuperação da estrutura de 2 pequenas casas geminadas, doadas à diocese pelo padre Galdino, da diocese de Pádua, que por muitos anos viveu entre nós como missionário. Trata-se, irmãos e irmãs, da casa que passamos a denominar Casa Bom Samaritano. Casa na qual desejamos que se dê continuidade ao trabalho social e de evangelização já prestado em passado recente pela Liga Católica. E pensamos, com o apoio da Liga Católica Jesus Maria José, das novas comunidades, dos vicentinos e de outros grupos, fomentar dali, tendo como horizonte as obras de misericórdia, pequenos projetos que expressem uma presença eclesial sócio-evangelizadora, e tudo isso nascendo como fruto do ano jubilar. Quero convidar a todos, irmãos e irmãs, a redescobrirmos no cotidiano de nossa existência as obras de misericórdia corporais e espirituais. E peço o apoio para que possamos, na Casa Bom Samaritano, ir desenhando pequenos projetos socioevangelizadores, tendo como horizonte as obras de misericórdia corporais e espirituais. Deus a todos abençoe.